dia, minha irmã, bom dia, meu irmão. Nós estamos aqui mais uma vez diante das mídias da igreja para apresentar a nossa Escola do Desenvolvimento da Vida. Nós estamos retornando agora com as nossas lições normais, essa aqui, da nossa revista, e vamos estar, a partir de hoje, tratando de alguns temas das nossas lições. Vamos começar com adoração, a lição de número 5. Nós vamos fazer um pouco diferente agora das aulas anteriores. Eu estava falando com a nossa pedagoga Márcia Torres, que é a nossa orientadora, e nós achamos melhor dividir as nossas lições em 2 momentos. Vai ser em 2 domingos agora. Então, a partir de hoje, com a Márcia Torres, a lição de número 5 será dada em 2 domingos. Depois a lição 6 pelo diácono Vitor, também em 2 domingos. A lição 7, o presbítero Claudionor, também em 2 domingos, e assim sucessivamente. Eu quero agradecer a sua participação e desejar mais uma vez um bom domingo, uma boa aula. Deus te abençoe. Aprecie a aula da irmã Márcia Torres. Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos juntos aqui em mais uma Escola de Desenvolvimento da Vida, nesse canal online que nos propicia estar um pouquinho mais juntos e estudar um pouquinho da Palavra de Deus. Muitas saudades de vocês e, como sempre fazemos, vamos iniciar a nossa escola com uma oração. Tá? Uma oração de gratidão e também uma oração pedindo a Deus que console as famílias que estão enlutadas, que estão com doentes, especialmente a família de uma pessoa muito querida para mim, que se foi essa semana, a dona Lúcia, e que participava muito das aulas, que sempre esteve no momento de oração por missões, uma mulher de oração, uma mulher sem igual. Então oremos. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos por tudo que tu tens feito e por tudo que tu és para nós. Queremos falar da tua grandeza, do teu amor e da tua misericórdia, Senhor. Queremos pedir, Senhor, que tu venha sobre nós com teu grande amor, com teu grande consolo nesses dias que têm sido dias maus. Senhor, toma nas tuas mãos a vida da família da irmã Lúcia Bessa, dos presbítero Alcione, Senhor, que perdeu sua esposa, seus filhos, seus netos. Oh, Jesus, tenha misericórdia, Senhor, e acalanta esses corações. Pai, queremos te agradecer também pelas curas que ocorreram, Senhor, em nosso meio e em tantos outros meios, e te pedir que venha sobre nós a cura e a solução desse grande problema. Fica conosco, Senhor, e ilumina, Senhor, as nossas mentes para que possamos aprender um pouco mais de Ti. É assim que te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, a nossa lição inaugura o módulo Adoração, é o módulo 5, que começa na página 52, e vem falando da prática do estudo bíblico. Mas antes da gente falar da prática do estudo bíblico, eu acho importante a gente entender um pouquinho o que é a adoração, né? Nós estamos vivendo um gradiente, né? Vivendo na Escola de Desenvolvimento da Vida, um gradiente que, na verdade, são vários círculos intercessórios, que é a proposta curricular desse ano para a EDV, que coloca a igreja na sua posição, numa posição de importância, numa posição que necessita buscar comunhão, aliança, que precisa caminhar junto, que precisa descobrir o verdadeiro sentido da adoração, que precisa aprender a trabalhar para o crescimento do reino. Nós estamos aqui com essa proposta e a adoração é um desses pontos desse gradiente, né? Nós entendemos que o sentido, que nesse conhecimento de Deus que a igreja tem buscado,
Entendemos o verdadeiro sentido da mordomia cristã, isto é, do serviço que inclui comunhão, santidade, caráter cristão, quebrantamento de coração e conversão. Se nós não tivermos esses tópicos bem trabalhados na nossa vida, bem construídos, nós não poderemos dizer que temos uma adoração efetiva. Uma adoração efetiva precisa de comunhão, precisa de um caráter cristão íntegro, precisa de quebrantamento, precisa de uma conversão genuína, porque a adoração ela parte do coração. É como se fosse uma união do coração, do teu coração com o coração de Deus. Então, hoje, o nosso assunto é exatamente esse, a adoração contida nessa lista necessária de que estamos trabalhando para que a mordomia cristã ocorra de forma efetiva e excelente. O que é adoração? Adoração é um prestar culto, é venerar, é admirar. Ela não é uma atitude emocional, ela não é uma atitude de vou levantar minhas mãos porque todo mundo está levantando, vou dar um grito de júbilo porque todo mundo está dando. Não, adoração não é isso. Adoração também não é louvor só. O louvor faz parte da adoração, mas a adoração não é louvor. Adoração não é um apagar de luzes e vamos botar uma música emocional e eu vou me jogar, eu vou lançar, eu vou chorar e depois dali eu vou sair e fazer um monte de besteira. Isso não é uma adoração efetiva, não é um adorador de excelência, né? Adoração é uma atitude de transbordar do coração, gerando atitudes na nossa vida. Eu li, acho que foi John Piper que escreve, que a verdadeira adoração ela começa quando termina o culto. Depois que você escuta a instrução de Deus, depois que você entra em comunhão com os teus irmãos, que você tem um relacionamento de fraternidade com a tua igreja, aí você sai para adorar com as tuas atitudes, né? A adoração é um culto que nunca acaba. É um estilo de vida participativa, não é um clima, é reverência e serviço. Calvino diz que, incontestavelmente, o primeiro fundamento da justiça é a adoração a Deus. Isso envolve a pessoa do adorador e o entendimento da mordomia de Deus, que não é uma externalização inútil, não é uma coisa farisaica, vou para a praça, vou pregar, vou orar, vou chorar, para que todos... Não, adoração não é isso, né? Não há adoração sem conhecimento e reconhecimento da graça reveladora da pessoa de Jesus Cristo. John Piper fala assim, que a adoração verdadeira é a resposta do coração à compreensão da mente quando ela entende e valoriza a Deus corretamente. Então isso é que é adoração. É você ter um coração conhecedor, que entende a revelação de Deus contigo, que entende Deus querendo conversar e se relacionar contigo. Isso é adoração, é o reconhecimento e a veneração de Deus na tua vida como o único, como o maravilhoso, como o superior a tudo aquilo que você possa imaginar na tua vida. Então isso é adoração. E a adoração envolve a prática do estudo bíblico. Por quê? Porque um adorador, ele busca a Bíblia como estilo de vida. Não busca a Bíblia no sentido literal. Ele busca a Bíblia como um código de comportamento, de conduta. Ele busca a Bíblia como a palavra, como logos, como verbo de Deus revelado. Ele busca a Bíblia como um estilo de vida que ele precisa ter desde o momento em que o Espírito Santo
o ilumina para que ele comece a entender a revelação de Deus que está escrita na palavra. Então, um adorador, ele não precisa buscar a profecia do irmãozinho dali, a profecia do irmãozinho daqui. Sabe por quê? Porque a profecia, a revelação, o código de ética, o código de conduta, está tudo aqui na palavra. Revelada para você de forma especial, de forma coletiva, porque a Bíblia, ela é assim. Ela é feita dessa forma, ela tem uma dimensão que alcança desde o teu íntimo até a todos que estão te rodeando. Então você precisa procurar a prática de um estudo bíblico para o conhecimento e para o relacionamento com Deus. Então vamos lá. Aqui na introdução, primeiro vamos falar da competência, né, a ser construída com essa lição. Competência-chave. Aplicar programa diário de estudo de Bíblia. Sem você estudar, conhecer a palavra, como você vai se relacionar com quem você não conhece? Né? E competências secundárias. Caracterizar revelação, inspiração e iluminação. Entender o que é isso. Compreender a verdade bíblica. Realizar livre exame das Escrituras. Aprender a estudar as Escrituras. E aplicar um método de estudo diário da Bíblia. Tá? Na introdução, vem falando que desde o início, a igreja cristã tem declarado e confessado que a Bíblia é fonte primária de autoridade para o seu ensino e a sua ação. Ela é o documento de base para o cristão, ele é o documento mais importante. Você pode ser um leitor voraz, e eu acho muito legal a gente gostar muito de ler, porém, a Bíblia, para o cristão, é o documento base. Tá? Se não estiver na palavra, você não tem que seguir o que está no livro de um autor que você gosta muito, se ele não estiver baseado na palavra de Deus. Então, nessa introdução, a gente percebe que a Bíblia, ela é Deus falando conosco, tentando se revelar para nós através da sua palavra viva, eficaz, e essa palavra, ela é atemporal, é uma palavra que perpassa por diversas culturas, embora tenha sido escrita em culturas específicas e antigas. A Bíblia, ela é um livro escrito numa dimensão eterna. Ela é gerada numa dimensão eterna. Por isso é que a palavra não envelhece. Por isso existe uma polissemia da palavra de Deus. É muito interessante, isso aconteceu há pouco tempo com o diácono Vitor. É muito interessante quando foi assim, o diácono Vitor pregou uma palavra, o pastor Bernardino pregou a mesma palavra, os dois pregaram a mesma palavra, mas de formas diferentes, em dimensões diferentes, e ambos alcançaram o coração da gente. Ambos alcançaram através do Espírito de Deus, né? Porque eles falaram a nossa mente, mas o Espírito fala o nosso coração. Então, ambos alcançaram de forma diferente, por conta dessa grande dimensão da palavra, o coração da gente, né? Deus, ele ama se revelar, ele é um Deus que demonstra amor, que demonstra comunhão. Ele se revela de diversas formas na palavra de Deus, e quando nós somos levados a ouvir a palavra de Deus, nós somos levados à fé no Senhor Jesus Cristo, a gente recebe o verbo e a vida, que é a presença vivificante de Deus. A palavra, ela sopra vida em você, né? Ela é o vento fresco de Deus em você, e ela te faz crescer como cristão. Se você recebe o vento fresco, mas não pega a palavra para ler, como você vai ter crescimento? Você vai ficar comendo papinha a vida toda. Você não vai mergulhar, vai ficar com água pela canela a vida toda. Você não vai mergulhar nas coisas de Deus. Você não vai se relacionar com Deus com mais intimidade e com mais profundidade se você não ler a palavra de Deus.
Em Romanos 10:17, fala assim pra gente: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus precisa ser vista, lida e ouvida. No tópico 1, que vem na página 53, a gente vê assim: Bíblia, livro revelado e inspirado por Deus. E aí vem duas palavras aí: revelado e inspirado. Revelado é que Deus quis se mostrar. Em várias vezes, o Senhor quer se mostrar para nós. E Ele se revela para nós atualmente pela palavra dele. Ele se revelou através da palavra dos profetas. Ele se revelou através da criação. A primeira revelação de Deus é através da criação. E a gente vê isso em Romanos, né? Vou ler aqui rapidamente Romanos, para a gente ver como ele se revela aqui, olha, em Romanos 1:19. Olha como ele se revela, 1:19, 20. Portanto, o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então Deus se revelou na sua criação, se revelou através dos profetas. Quando a gente lê em Ezequiel, por exemplo, Ezequiel 7:1, assim diz o Senhor. Quando a gente lê em Zacarias, os profetas falando, e veio a palavra de Deus em mim, isso tudo é revelação de Deus nos profetas. E a mais importante revelação para nós, ele se fez aqui, que está escrita em Hebreus 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então o Senhor se revela na palavra, se revela nas Escrituras e se revelou com seu Filho Jesus, que foi a revelação mais linda e o presente mais lindo que ele nos deu. Bom, a Bíblia, então falamos o que é revelação. Revelar as coisas é mostrar. A gente tira uma foto, a gente revela essa foto e Deus gosta de se mostrar para a gente. Ele gosta de dizer que Ele está ali conosco. Ele gosta de falar conosco. Isso é revelar. A Bíblia revela coisas que só Deus podia saber. A Bíblia revela as coisas que irão acontecer. A Bíblia revela a nossa realidade, o que somos, a nossa origem, né? A Bíblia, ela é toda organizada em revelações. O Antigo e o Novo Testamento se completam dentro dessas revelações. O Senhor a todo momento vem mostrar aos povos da terra quem Ele é. Ele mostrou no Antigo Testamento, em toda a história, ele vem falando, na realidade, a Bíblia é a revelação de Deus, tanto o Antigo como o Novo Testamento é a revelação de Deus para o seu povo. A gente vê aqui, no Antigo Testamento, trata da história de Israel. No Novo Testamento, da história da igreja. No Antigo, do libertador de Israel, Moisés. No Novo, do libertador da igreja, Jesus. Então, a todo momento, o Antigo está interligado com o Novo. Não são livros divididos. Não é uma biblioteca, é um livro só. Quando a gente é novo convertido, é bom começar a ler pelo Antigo, pelo Novo Testamento, a gente entende melhor. E depois ir para o Antigo Testamento. Mas o importante é você ler. Porque olha lá, no último tópico aqui, do nosso quadrinho, vem falando uma coisa muito, aqui, da página 54, vem falando uma coisa muito importante.
No Antigo Testamento, há uma promessa de uma vida futura de bênção e paz na Canaã terrestre. E no Novo, promete uma vida futura de bem-aventurança eterna na Canaã celestial, os céus. Porque enquanto o Antigo falava da promessa do Messias, o Novo conta a vinda do Messias no cumprimento de todas as leis, de todas as promessas, que foi o Senhor Jesus. A Bíblia foi dada, essa revelação foi dada a nós, humanos, a Bíblia foi dada aos homens por revelação e inspiração. Quando a Bíblia foi escrita, ela foi escrita por homens, não foi escrita por anjos. Cada livro da Bíblia tem um autor. Alguns são contestados pelos estudiosos da Bíblia, mas nós sabemos que cada livro foi escrito por alguém, né? E esses livros, eles não são os originais, a gente não tem os textos originais, né? Eles foram compilados e algumas coisas talvez podem ter sido uma palavra escrita erradamente. A única coisa que nós temos a certeza é que a Bíblia, ela é inerrante e a sua mensagem foi preservada. Não importa se aquele que estava copiando a Bíblia tinha problemas de visão, o lugar era muito escuro, não tinha luz elétrica, não importa. O que importa é que a percepção da mensagem e da revelação, ela está aqui, ela é perfeita e ela está na íntegra. Como é que foi feito isso? Cada homem escrevia o que queria? Não, eles eram inspirados pelo Espírito Santo, inspirados por Deus. E essa inspiração permitia também que cada um tivesse o seu jeitinho de escrever. Ninguém escrevia de forma igual, e a gente percebe isso nos textos. Tem profeta que é mais poético, como Isaías. Tem autores que são muito mais investigativos, como Lucas. Existem textos com literatura apocalíptica, que é uma literatura judaica, como o Apocalipse de João. Então, e o livro de Daniel também. Então, ele preservou o jeitinho de cada homem que escreveu o texto, porém, esses homens foram assistidos o tempo inteiro com a ação de Deus. Quando a gente fala em inspiração na Bíblia, a gente não quer dizer que todas as suas partes foram diretamente reveladas por Deus. Na verdade, a Bíblia contém 4 tipos de assuntos, né? A gente vê aqui no finalzinho da página 54. A Bíblia, ela é um livro de revelação, mas ela é uma revelação que Deus usa inteligentemente diversas formas. Olha só, na Bíblia a gente encontra elementos revelados, os que foram ditados e dados diretamente por Deus. Quer ver um exemplo? O livro de Apocalipse, ele é um livro revelado o tempo todo, né, na ilha de Patmos para João, Deus revelando o tempo todo. E ele fala, aqui em Apocalipse 22, por exemplo, eu venho em breve e a minha recompensa e a tua recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Olha só, ele fala, o anjo fala às igrejas, o Senhor está falando o tempo todo, se revelando o tempo todo. Há elementos inspirados que foram escritos sob influência do Espírito Santo. Os livros das leis, por exemplo, escritos sob influência do Espírito Santo. Há elementos estudados, como eu já falei, do Evangelho de Lucas. Lucas extremamente cuidadoso com as pesquisas, meticuloso, científico, bem médico mesmo, né? E elementos pessoais que a gente encontra nas cartas de Paulo, né? Cartas de Paulo, existem elementos pessoais ao ponto de ele dizer assim, digo eu, e não Cristo, digo eu,
né? É ele que está falando. E ele fala do sofrimento dele, ele narra a alegria dele, ele narra o sentimento dele naquele momento de prisão. E as cartas de Paulo realmente, elas resultam em experiências pessoais e que contêm lições que Deus deseja trabalhar nas nossas vidas, na nossa vida espiritual. Então, olha só, elementos revelados, inspirados, estudados e pessoais são elementos que se entrelaçam na revelação da palavra de Deus. Tá? São elementos que porque a todo momento, mesmo quando Paulo escreve elementos pessoais nas cartas dele, ele está sendo inspirado pelo Espírito. Sem o Espírito, eles não conseguiriam escrever nenhuma linha. É importante a gente dizer que hoje nós não temos mais revelação ou inspiração para a escritura da Bíblia, porque ela está completa, ela está fechada, ela está totalmente pronta, né? Ela também não necessita de correções e de qualquer acréscimo ou qualquer retirada, porque o único que poderia fazer isso, que é o próprio Deus, não pretende fazer. Creio eu. Então, se você pega uma Bíblia que foi totalmente modificada, que tem acréscimo de autor, que tem, não estou falando de Bíblia de estudo, que vem, né? Essa aqui não é uma Bíblia de estudo, mas existem Bíblias de estudo que tem nota de rodapé. Isso é muito bom para a gente estudar a palavra. Eu estou falando de adulterar o texto, eu estou falando de acrescentar palavras tuas no texto. Isso não pode, e a própria palavra de Deus adverte que isso não é para ser feito. Está no livro de Apocalipse. Bom, aqui a gente termina a parte que fala da revelação e da inspiração de Deus. Na próxima aula, a gente vai falar da iluminação, que é bem diferente de inspiração. E a gente fala assim às vezes, Deus me inspirou. Não, Deus não te inspirou, Deus te iluminou. Tá? E também vamos falar de como estudar a Bíblia. Vamos trabalhar aqui com uma metodologia para entendermos e passarmos a estudar a Bíblia com maior cuidado. Então, a gente termina por aqui essa lição. Terminamos na página 55. Marquem nas suas apostilas que na próxima aula nós vamos continuar falando a partir da iluminação. Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.